Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É uma honra estar aqui na casa de Deus com vocês para falarmos de um assunto muito importante e também nesses 10 dias de oração é um assunto que deve ser falado. Por quê? Porque trata de nós como povo de Deus e sabermos aonde estamos e saber para onde vamos. E não apenas isso, mas a oração é essencial para que a nossa igreja ela esteja unida e sigamos na jornada que Cristo tem para nós. O tema da mensagem de hoje se trata a Igreja de Deus nos últimos dias. Quando a gente ouve esse título, qual verso vem à mente dos irmãos? A Igreja de Deus nos últimos dias. Vamos para Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Mas antes de lermos esse verso, vamos ter uma palavra de oração, para que o Espírito Santo esteja conosco durante a leitura. Pai Santo, Pai amado, que habita nas alturas dos céus, aqui estamos como teus filhos, Senhor, para te buscar em prece a unção do teu Santo Espírito, para que compreendamos a sua palavra. Esteja com cada filho teu durante esses dias, Senhor, que estão sendo uma bênção para o teu povo, que possamos orar cada vez mais, Senhor, para que muito em breve o Senhor nos derrame a chuva serôdia, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tem outro verso que expressa de uma outra forma, um pouco diferente, mas na essência é a mesma coisa. Apocalipse 14, verso 12. Ele é bem conhecido. No contexto, esse capítulo ele trata do Cordeiro e seus remidos sobre o Monte Sião. E no capítulo 12 diz assim: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o povo de Deus nos últimos dias, a Igreja de Deus, ela tem duas características importantes. A primeira delas é guardam os mandamentos de Deus. Vamos para Isaías, capítulo 58, verso 12, e nós veremos que Deus ele levanta a igreja para não apenas ser o povo dele, mas para estar à frente na verdade, presente para os tempos em que a igreja está. Isaías 58, verso 12. Alguém poderia ler? E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar, ou reparador de brechas. Exatamente. Esse verso ele é muito interessante, porque ele já começa assim: e os que de ti procedem, ou seja, está falando de um povo que vem depois. Edificarão as antigas ruínas. Que ruínas são essas? São as verdades que ao longo do tempo foram esquecidas e deixaram de ser atuantes na vida do povo de Deus ao longo dos séculos. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Ou seja, é um processo contínuo. Ou seja, ele acontece de tempos em tempos.
Por isso que os profetas do Antigo Testamento, quando eles profetizavam, eles advertiam o povo sobre vários dos erros que eles estavam cometendo. E eles sempre advertiam para que o povo voltasse à antiga vereda que Deus tinha estabelecido para eles. Um exemplo bem, digamos assim, conhecido é o do povo de Israel. Quando ele estava no deserto, no Monte Sinai, Deus deu a ele as tábuas da lei de Deus. E ela foi escrevidas com o próprio dedo de Deus. E foi anunciado esses mandamentos a esse povo. Só que, com o passar do tempo, eles foram abandonando. Mas Deus sempre tinha o profeta que ia lá e advertia o povo: olha, vocês não estão cumprindo com aquilo com as veredas antigas que Deus estabeleceu para vocês, com as verdades que Ele deu para vocês seguirem. Mas o mais interessante é o que vem depois no verso 13, porque o verso 13 e o 14, ele nos dá aquilo que estava em ruínas. Porque aqui não são ruínas, como se pode dizer? Ruínas de alguma coisa que está derrubada. Não. Se a gente ler o verso 13 e o verso 14, aqui dá a descrição. Que verdade que foi arruinada? Que verdade, que brecha foi reparada por esse povo remanescente. Verso 13: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém, irmãos? Esses versos dizem claramente as brechas que foram reparadas por esse povo. Vamos para o Salmo 77, verso 13. A palavra de Deus nos diz assim. Só que antes de ler esse verso, eu gostaria de perguntar aos irmãos, porque o povo adventista ele surgiu reparando algumas brechas. Dentre essas brechas, a questão do sábado ela foi indicada novamente, que foi esquecida há muito tempo. Mas, além do sábado, qual outra brecha que será que foi reparada? Foi pelo povo adventista. Vamos para o verso? Salmo 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Então, no santuário, nós temos um símbolo de todo o processo do Evangelho eterno. Então, é uma doutrina que foi abandonada praticamente por todos os cristãos. Só que a gente precisa voltar a ver melhor todos os símbolos do santuário, todo o rito que era praticado. Por quê? Porque lá ele mostra o processo da justificação pela fé, o processo que nós como filhos de Deus seguimos desde o batismo até o processo de santificação que Deus concede ao seu povo. Só que como que nós descobrimos esse processo? Através do santuário. E outra coisa importante, os adventistas do sétimo dia, eles surgiram como um povo que veio de uma profecia. Mas que profecia é essa? A profecia da purificação do santuário. Que santuário? O santuário terrestre?
o celestial, que muitos não deram conta, mas no próprio livro de Apocalipse é revelado. Lá fala que há um santuário no céu. E o santuário celestial, ele é o tipo, ele é o antítipo, ele é o tipo do que era realizado no santuário terreno, só que ele é mais abrangente, ou seja, ele é para todos. Ele é realmente, o ritual do santuário celestial, ele é realmente um ritual que está sendo realizado e está sendo feito por nós. Agora vem a pergunta: os adventistas, ou melhor dizendo, depois de todos esses versos que a gente leu, correspondemos a essas características do povo de Deus dos últimos dias descritos na Bíblia? Ou indo mais além, estamos vivendo de acordo com essas características em nossa vida? Qual a primeira característica? Descrita em Apocalipse: guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas aí está, nós estamos vivendo de acordo com essas características? Realmente estamos sendo verdadeiros adventistas? Em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 58, diz assim: Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Vamos analisar mais a fundo a segunda característica. A primeira, a gente percebeu que a maior brecha na questão da guarda dos mandamentos é a questão do sábado. E vemos que que a igreja adventista, ela corresponde, ela tampa essa brecha. Somos praticamente o único povo que vê a importância do sábado. Claro que existem outras igrejas que creem na guarda do sábado. Só que além do sábado, nós temos ainda o santuário. Nenhuma outra igreja tem essa doutrina, e é uma doutrina muito importante para o evangelho em si. Ou seja, a salvação depende de observarmos todo o ritual do santuário. Mas vamos nos atentar mais à segunda característica, que é uma característica que hoje em dia a gente percebe que está sendo rejeitada, que se trata do testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Vamos para Apocalipse 19, verso 10. Alguém poderia ler? Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorar, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que continuem fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Capítulo 10. 19, verso 10, é a minha imagem. Sim, eu vou ler na minha tradução, que ela é mais clara a respeito do testemunho de Jesus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora, se o povo de Deus ele tem que ter essa característica, essa segunda do testemunho de Jesus, e que descobrimos agora através de Apocalipse, que é o espírito de profecia, aonde se manifestou o espírito de profecia pela igreja adventista? Temos que ter isso claramente estabelecido. Por quê? Porque só assim teremos a certeza de que nós somos a igreja de Deus nos últimos dias. Por meio de qual instrumento humano o espírito de profecia se manifestou no movimento adventista?
conforme cremos ou dizemos que cremos? Não estranhe essa pergunta, tá, irmãos? Mas é que infelizmente há isso em nosso meio, de não crer no espírito de profecia revelado pelo instrumento humano. Mas por quem se manifestou o espírito de profecia? Qual o instrumento humano que Deus utilizou? A irmã Ellen White. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 83 e 84, diz assim: os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade, mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Então nós adventistas cremos no espírito de profecia manifestado através das obras de Ellen White. E a irmã Ellen White, ela tem dado uma mensagem. Mas qual é a finalidade dessa mensagem dada através dos testemunhos? Que são os livros que foram compostos através das cartas e de alguns testemunhos que ela apresentou para o povo naquele tempo. Vamos ler algumas citações que falam a respeito dos testemunhos. Qual a importância dos testemunhos para a Igreja Adventista? Conselhos para a Igreja, página 93.2. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Através de quê? Através de quê? Da Bíblia. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Mas, em vista disso, desses testemunhos não comunicar nova luz, mas sim imprimir fortemente as verdades que já foram reveladas, qual é o perigo de nós rejeitarmos e duvidar ou desprezar a luz dos testemunhos? Qual é o perigo nisso, irmãos? Porque na descrição, o povo de Deus ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ou seja, ele acredita no testemunho de Jesus, ele acredita naquilo que foi revelado através do espírito de profecia. Mas qual é o perigo nisso? Esses textos que eu vou ler agora são muito fortes. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Satanás sabe fazer seus ataques. Ele trabalha na mente das pessoas para despertar ciúmes e descontentamento com relação aos dirigentes da obra. Os dons são logo questionados, atribui-se-lhes pequeno valor, e a instrução dada mediante a visão é desconsiderada. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras. Os irmãos percebem o perigo? Quando rejeitamos o testemunho de Jesus, quando rejeitamos os testemunhos do Espírito de profecia, consequentemente, uma hora ou outra acabamos rejeitando a própria Bíblia, irmãos. Que sério, né? E então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais acreditavam anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição, dando lugar a dúvidas e descrença com relação à obra de Deus e acariciando sentimentos de desconfiança e cruel inveja. Estão se preparando para uma decepção total, levantam-se com sentimentos amargos contra aqueles que ousam falar de seus erros e reprovar seus pecados. Não é só os que abertamente rejeitam os testemunhos ou os que alimentam dúvidas em relação a eles que estão pisando em terreno perigoso. Desprezar a luz é rejeitá-la. Foi-me mostrado que a incredulidade dos testemunhos de advertência, animação e reprovação está afugentando a luz do povo de Deus. Agora vem um ponto importante. Se você perder a confiança nos testemunhos,
cairá das verdades da Bíblia. Tenho temido que muitos assumiriam uma atitude questionadora, duvidosa, e em minha aflição por sua salvação, quero adverti-lo. Quantos atenderam a advertência? Conselhos para a Igreja, 96.2, 95.2 e 3. Então, os irmãos percebem o perigo de nós rejeitarmos os testemunhos, como que a nossa incredulidade, o fato de a gente rejeitar as reprovações que são dadas, elas nos trazem para um perigo muito maior, que é o de rejeitar a própria palavra de Deus, a Bíblia. Então, irmãos, nós sejamos humildes para aceitar as reprovações que Deus nos dá. Nós estamos vivendo como a descrição dada em Apocalipse. Nós somos a igreja de Laodiceia. Mas vemos que a mensagem para a igreja de Laodiceia não são mensagens de alegria, de boas novas. São mensagens de reprovação, para que o povo desperte, para que o povo se arrependa dos seus pecados. Essa é a mensagem que, inclusive, é a mensagem da testemunha verdadeira. É a mensagem que vai abalar o povo de Deus. Deixar de conhecer os testemunhos não serve como desculpa. Muitos estão indo diretamente contra a luz que Deus tem dado ao seu povo, porque não leem os livros que contêm a luz e o conhecimento em advertências, reprovações e admoestações. Os cuidados do mundo, o amor da moda e a falta de religião têm desviado a atenção da luz que Deus tão graciosamente deu, enquanto livros e periódicos contendo erros estão percorrendo todo o país. O ceticismo e a infidelidade estão aumentando por toda parte. Luz tão preciosa procedente do trono de Deus é escondida sob o alqueire. Deus fará o seu povo responsável por essa negligência. Um relatório deve ser prestado a ele por todo o raio de luz que tem feito brilhar sobre o nosso caminho, quer seja utilizado para o nosso progresso nas coisas divinas ou rejeitado porque é mais agradável seguir a inclinação. Então, irmãos, não é o fato de apenas de rejeitarmos. Aqui não está tratando apenas disso, mas o fato de não irmos atrás, de não buscarmos ir atrás dos testemunhos, de lê-los, de recebermos a luz que Deus tem e Ele quer nos dar. Às vezes nós rejeitamos os testemunhos porque eles reprovam os nossos pecados acariciados. Mas não devemos ser assim, irmãos. Devemos aceitar toda a luz que Deus nos dá. Devemos buscar essa luz para que nos arrependamos e mudamos a nossa vida. Deus nos deu tão grandes bênçãos, nós às vezes rejeitamos. Enquanto muitas pessoas aí fora têm o anseio de receber essa luz que nós temos, desejam mudar a sua vida, espiritualmente falando. E nós, como um povo que guarda os mandamentos de Deus, um povo que Deus ama com tanto amor, estamos rejeitando a luz que Ele nos dá através dos testemunhos. Mas se isso foi falado pelo irmão White, será que isso já acontecia nos tempos dela? Ou será que ela está falando diretamente para nós hoje? Será que já acontecia isso na época dela? O que os irmãos acham? Já, irmãos, já acontecia isso. E hoje é diferente? Será que isso acontece hoje em dia conosco, como igreja de Deus? Qual é a obra confiada por Deus a nós? Aqui nós vimos que a igreja de Deus nos últimos tempos, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas se Deus levantou esse povo, qual é a obra que Ele nos empenhou a fazer? Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e
e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo, como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Deus nos deu tão grande luz. Nós estamos acatando a luz que Deus nos deu? Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda, terceira mensagem proféticas. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Testemunhos Seletos, volume 3, página 288. Então, aqui nós vemos qual é a mensagem que Deus deu a esse povo. Na época de 1844, foi proclamada a primeira e a segunda mensagem angélicas, através do movimento adventista que se ergueu. Mas e nós? Qual a mensagem que a gente tem a desempenhar? Às vezes a gente acha que é apenas a terceira. Mas será que é só a terceira, irmãos? A primeira, o que diz aqui? Primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Mas principalmente a terceira, porque ela é a mensagem final. É o alto clamor a ser dado pelo povo de Deus. Não há necessidade de uma nova denominação. Tomais passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro, santo que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Aceitassem muitos os pontos de vista que avançais, e falassem e agissem baseados nisso, e veríamos uma das maiores exibições de fanatismos jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. O Senhor não nos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia a Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisso a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 63, 68 e 69. Ou seja, o que essa citação está querendo dizer? Não haverá outro povo que surgirá. Não sairá da igreja adventista um outro povo mais santo, mais puro. Nós somos a última igreja. Nós somos a última igreja a proclamar a mensagem do terceiro anjo. Só que, para fazermos essa obra, irmãos, uma mudança deve ser feita em nossas vidas. E Deus, Ele requer isso de nós. Mas a alegria que dá ao ser participante dessa igreja, irmãos, é que Deus está conosco, mesmo apesar das nossas falhas. Diz assim, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 390. Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está atestando a obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizada pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, deve ser repreendida, advertida e aconselhada. É o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Amém por isso, né, irmãos? Amém. Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por cujo intermédio Ele irá operar.
Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não o está dirigindo. Ele se encontra no caminho errado. Mensagem de Coríntios, volume 3, página 17 e 18. Mas é pelo fato de Deus amar tanto essa igreja, de estar atuando por meio dela, que nós devemos continuar as nossas vidas de miséria e pecado? Ou devemos nos esforçar para sermos esse povo que Deus requer que nós sejamos? Eu vou ler uma passagem que fala muito bem a respeito disso, porque Deus nos deu grande luz. E o que nós estamos fazendo com essa luz que Deus nos deu? A paciência de Deus com o seu povo. A igreja falhou deploravelmente em corresponder às expectativas de seu Redentor, e contudo o Senhor não se afasta de seu povo, ainda é complacente com eles, não por causa de alguma bondade que se encontre neles, mas para que o seu nome não seja desonrado perante os inimigos da verdade e da justiça, para que as instrumentalidades satânicas não exultem na destruição do povo de Deus. Por muito tempo, Deus tem suportado sua obstinação, descrença e insensatez. É triste, né, irmãos? Ver um Deus que Ele está tão disposto a nos abençoar, tão disposto a que nós sejamos o povo que leve a mensagem dEle, mas continuamos em incredulidade, continuamos em descrença, em insensatez. E Deus, Ele tem suportado isso de nós. Imagine nós no lugar de Deus. Como que nós nos sentiríamos? Nós, ainda sendo humanos, tendo sentimentos, nós às vezes sentimos raiva quando alguma pessoa não nos dá atenção. Às vezes a gente vê isso nas coisas diárias da vida, nos acontecimentos da vida, mas às vezes nós não vemos isso, Deus passando por isso. Às vezes nós só vemos nós mesmos passando por isso, né? Mas nós nunca vemos Deus passando por isso. Mesmo assim, continuamos pecando, continuamos negligenciando a luz que Ele nos deu, as informações que Ele nos dá. Nós simplesmente somos egoístas e o nosso orgulho ele é tão arraigado que nós ouvimos as reprovações que são dadas aqui no púlpito da igreja e nós simplesmente, pelo nosso egoísmo, nós não acatamos a mensagem que foi dada. Nós nos sentimos tão afligidos, o nosso eu é tão afligido por essas mensagens de reprovação. Mas nós não vemos nunca o lado de Deus, né? Devemos lembrar que a igreja, enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto na terra que Cristo concede sua suprema consideração. O Senhor os tem disciplinado com admirável clemência e compaixão. O Senhor os tem disciplinado com admirável clemência e compaixão. Se atenderes às suas instruções, Ele removerá suas más tendências, salvando-os com uma salvação eterna e tornando-os eternos monumentos do poder de sua graça. Amém por isso, né, irmãos? Deus ele está disposto a nos salvar, a remover os nossos pecados. Só que nós estamos dispostos a se entregar ao nosso Deus, a se colocar à disposição de Deus, ao menos nos esforçarmos um pouco, né? Porque quando nos esforçamos, Deus vê que a gente não vai conseguir mesmo. Mas Ele vendo que a gente não vai conseguir, Ele vê que nós somos tão falhos que por nós mesmos não somos capazes de vencer, de
de vencer a batalha, Ele vai lá e nos ajuda. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que ao menos nos esforçamos um pouco, nos entreguemos a Ele completamente, a nossa vida, em tudo que fizermos. Mas uma coisa é muito importante estar bem claro para nós, irmãos. Como adventistas do sétimo dia, nós temos grande luz. E será que por termos grande luz vamos ser menos cobrados, por exemplo, como Sodoma e Gomorra, nas balanças do juízo? Por termos grande luz é que seremos cobrados. A própria Bíblia dá um exemplo claro disso. Vamos lá para Mateus. Com 11, versos 23 e 24. Na verdade, a partir do 22 até o 24. A palavra de Deus nos diz assim: nos atentemos aos detalhes desse verso e vamos tentar aplicar esse verso para nós hoje. Diz assim a palavra de Deus: por isso eu vos digo, aqui é Cristo falando, Mateus capítulo 11, versos 22 a 24, diz assim, todos acharam? Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguidas até o céu, serás abatidas até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Agora, por que Deus falou isso, né? Nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi um povo que completamente se afastou dos caminhos de Deus. Um povo que se entregava às concupiscências da carne. Mas por que aqui Jesus fala que Cafarnaum será o rigor do julgamento será mais do que Sodoma e Gomorra? O que os irmãos acham? Da luz que tiveram. Porque Jesus, Ele operou muitos milagres. Eles viram a providência de Deus, eles viram o poder de Deus na frente deles. E mesmo assim eles rejeitaram. E muitas vezes não é assim conosco. Nós temos grande luz e às vezes rejeitamos. Às vezes rejeitamos aquilo que Deus quer que nós sejamos, aquilo que tão amorosamente Deus quer nos conceder. Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Então aqui nós percebemos que nós somos um povo peculiar de Deus, e por isso que Ele requer mais de nós. O quanto nós estamos dando de nós mesmos para Deus? É uma coisa para se pensar, meus irmãos. Porque às vezes nós até falamos mal, coisa que não deveria acontecer de outras igrejas, das coisas que eles fazem, algumas vezes, danças, coisas erradas que a gente sabe que não são de Deus, que não são coisas que Deus aceita dos seus filhos, mas acredita que eles vão ser menos julgados do que nós, se a gente continuar na incredulidade. É tão sério isso, irmãos.
Apesar de sermos uma igreja tão importante para Deus, nós também somos uma igreja em que Ele requer mais de nós. Por quê? Nós temos mais luz. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 3. Verso 12 a 14. Hebreus, capítulo 3, do 12 ao 14. Alguém poderia ler? Tende cuidado, Senhor, jamais aconteça, haverá que qualquer de vós tivesse coração de incredulidade devido à parte de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-o mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui Paulo ele está falando com quem? Para quem que ele está dando essa mensagem? Para a igreja cristã do primeiro século. E o que ele fala, irmãos? Nunca haja em qualquer de vós um coração mau e fiel para se apartar do Deus vivo. Aqui ele está falando, advertindo os irmãos a que não haja em vós um coração mau e infiel. Antes, exortai-vos uns aos outros, ou seja, repreensões, exortações, advertências, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Mas por que isso? Por que ele dá essa advertência? Verso 14 diz o quê? Porque nos tornamos participantes de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que Deus ergueu para proclamar a mensagem. Nós somos o povo que tem as características dadas em Apocalipse, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, por que nós devemos, essa advertência, ela deve ser para nós? Porque nós temos o conhecimento, nós temos a verdade que foi confiada a nós temos a luz que Deus nos deu. Na revista Eventos Finais, nas duas últimas partes, fala da igreja militante e da igreja triunfante. O que eu acho interessante é que a citação que foi colocada aqui no Eventos Finais, ela fala de uma igreja que é imperfeita. Vamos ler aqui. A igreja militante não é a igreja triunfante, e a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres falhos e imperfeitos, que são apenas alunos na escola de Cristo a fim de serem preparados, disciplinados, educados para essa vida e para a futura vida imortal. Algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja verão suas expectativas cumpridas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. Essas pessoas zelosas, ao verem falta em seus membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com indivíduos maus, mas aqui também está o mal. E perguntam: como os servos da parábola, de onde veio o joio? Não precisamos ficar assim decepcionados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita, e todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura quanto a igreja triunfante. Mas aí eu pergunto aos irmãos: por que nós somos a igreja militante? Esse ponto é importante, porque às vezes se lemos esses textos de uma forma incorreta, nós podemos chegar a uma conclusão errada. Por quê? A igreja militante. Por que militante? O que lembra militante para os irmãos? Está em combate, combate, em guerra, né?
Ou seja, ela está lutando. Mas aqui fala que apesar de não sermos perfeitos, de não sermos zelosos e de sermos falhos, isso quer dizer que devemos ser isso? Devemos continuar nessa condição? Porque logo após isso, fala da igreja triunfante. Quem comporá a igreja triunfante? Vamos lá. A obra está prestes a ser concluída. Os membros da igreja militante que se demonstrarem fiéis, ou seja, aqueles que estão na luta, que estão na guerra, que perseverarem até o fim, esses fiéis farão parte da igreja triunfante. Ou seja, a igreja militante, ela leva a igreja triunfante. Por quê? Porque a igreja militante ela está na guerra. Nós estamos em prova, irmãos. Nós estamos sendo provados. E será que estamos vencendo as batalhas da vida? Estamos vencendo as nossas tendências? Estamos vencendo aquilo que nos prejudica? O mal que Deus quer tirar de nós? Será que estamos em guerra ou estamos em paz? Em tempos de paz? Porque às vezes parece que estamos em tempos de paz. Então, para falar a verdade, às vezes parece que nós nem somos a igreja militante. Às vezes parece que nós somos a igreja pacifista. É um termo estranho, mas é o que parece. Mas, irmãos, aqui fala, e como também vemos na lição, a santificação é uma obra diária, é uma obra de uma vida inteira. Nós devemos a cada dia vencer as batalhas da vida, vencer os nossos pecados, ser vitoriosos em Cristo Jesus, buscar a unção do Espírito Santo em nossas vidas, buscar a Cristo, buscarmos a cada dia sermos semelhantes a Cristo. Isso é batalha. Agora não é batalha a gente se conformar com o pecado, se conformar com o que nós somos. Mas se a gente dobra os nossos joelhos, como esses 10 dias de oração estão representando isso, a igreja de Deus prostrada, clamando a Deus que nos dê poder para vencermos, poder para que a chuva cereja seja derramada em nós. Se clamamos para que Deus atue em nós, atue por nós, para que a obra seja completada, a obra do terceiro anjo, a obra do alto clamor. E se nós não nos atentarmos a isso, irmãos, se nós não lutarmos, porque é uma luta, realmente é uma luta, mas se olharmos para Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Amém por isso, irmãos? A vida de Cristo estava repleta de mensagem divina do amor de Deus. Ele desejava intensamente transmitir aos outros. O rosto dele irradiava compaixão e sua conduta se caracterizava pela graça, humildade, verdade e amor. Essas características nós temos que ter, irmãos. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades se deseja fazer parte da igreja triunfante. Eu vou ler um texto que não está na revista, mas que fala também a respeito da igreja militante. Fala um pouco sobre como que é a igreja militante. Agora a igreja é militante. Agora temos de enfrentar um mundo de trevas. É uma luta, é uma guerra, quase inteiramente dada à idolatria. Mas está chegando um dia em que será travada a batalha e ganha a vitória. Amém, irmãos? A vontade de Deus deve ser feita na terra como o é nos céus. As nações dos remigos não conhecerão outra lei senão a lei dos céus.
constituirão todos uma família feliz e unida. Uma mensagem de esperança, irmãos. Revestida com as vestes de louvor e ações de graças, as vestes da justiça de Cristo, toda a natureza em sua arrebatadora formosura oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado com a luz do céu, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior do que é hoje. Os anos decorrerão na alegria. Sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão uníssono, e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando: não haverá mais pecado nem morte. Então a gente vê, irmãos, que apesar de a igreja militante estar travando uma batalha, que às vezes parece que não podemos vencer, que às vezes nos sentimos abandonados, nós temos essa esperança, irmãos. Se a gente batalhar, se a gente nos esforçarmos e olharmos para Cristo, que Ele que nos salvará, Ele que nos ajudará nessa batalha, Ele que está disposto a entregar a sua vida novamente por nós. Se batalharmos nessa batalha, nessa guerra, e vencermos, tudo isso que eu falei aqui será nosso. Todas essas alegrias são muito maiores do que as batalhas. Às vezes, aquilo que está recompensado aos filhos de Deus é muito maior do que as batalhas que enfrentamos. E mesmo se as batalhas forem duras, clamemos a Deus por ajuda. Clamemos a unção do Espírito Santo, irmãos. Clamemos a Deus que nos dê poder. Não um poder mínimo, não um poder como gotas, como foi a chuva temporânea, mas sim uma chuva de bênçãos, uma chuva mesmo, chuva forte, chuva para que o grão amadureça, o grão e a espiga amadureça, para que nossa vida espiritual seja completa em Cristo Jesus. Amém. Que nós, nesses 10 dias de oração, sendo hoje o segundo dia, oremos por isso, irmãos. Oremos para que possamos fazer parte do movimento que Deus levantará nos últimos momentos deste mundo. Nós oremos para que Deus nos faça a igreja triunfante dos últimos tempos.